Recebemos hoje o delegado regional, Dr. Davi Queiroz de Souza, aqui no programa, ao vivo e presencial, o qual agradecemos, para falar de alguns assuntos. Nós começamos falando sobre algumas notícias de fake news, que não são poucas, não é, doutor, que acontecem. A última, eu até conversei com o senhor pessoalmente na delegacia, dizendo de que um integrante da equipe do Detran estaria recebendo uma certa propina para facilitar algum tipo de negócio com veículos. Aí prontamente fui lá e mostrei para o delegado, né, a mensagem. Ele disse, não, mas eu já recebi. E isso não existe, é fake news. E são outras que o senhor me deu exemplo também. Bom dia. Bom dia a todos, é um prazer enorme, obrigado pelo convite. E realmente, infelizmente, hoje em dia tem se propagado cada vez mais esse tipo de golpe. O fake news é um nome chique que a gente dá para o golpe do estelionato que há muitos anos é praticado, mas de forma diferente. Antigamente, e eu digo antigamente mesmo, há 50 anos, o golpe do bilhete já era aplicado, o golpe de perder a aliança numa praça que tem bastante movimento e depois induzir uma pessoa a pagar pela devolução daquele produto também já era aplicado. Enfim, golpes que hoje ainda são aplicados, naquela época já eram, e eles acabaram sendo aprimorados com a utilização hoje da internet. Infelizmente, é uma realidade. Não só a polícia, mas o direito como um todo ainda não tem condições de lidar com esse tipo de mecanismo para a prática de crime, da forma como ele vem evoluindo, com a rapidez que ele evoluindo, e, portanto, eu receio dizer que a gente ainda está um passo atrás. Como eu vi ainda há pouco na entrevista do Dr. Márcio Colato, ele explicando, esses golpes normalmente têm destinatários de outros estados, e o que complica muito para que nós consigamos aí identificar os autores, e também a utilização da internet como barreira, como proteção. Para que tenham uma ideia, para que eu consiga como policial acessar o IP de uma máquina, o nome de um usuário, para simplificar um pouco, o nome do usuário que está utilizando, que está praticando o golpe pelo Facebook, por exemplo, eu preciso encaminhar um documento para os Estados Unidos. O que é um tanto quanto complicado e demorado. Então, realmente a gente tem dificuldade, e por isso cada vez mais vale alertar a população de que tomem muito cuidado e procurem a polícia toda vez que se sentirem possíveis vítimas, né? Percebendo que há uma vantagem muito grande no negócio, procure a polícia para esclarecer dúvidas. Eu já recebi várias pessoas assim, perguntando simplesmente, olha, será que isso daqui é verdade? Eu fui premiado, eu recebi uma mensagem aqui de um prêmio. Será que é verdade, doutor? E na hora eu falava, não, é golpe, não dê prosseguimento à conversa, né? Eu acho que a cautela, nesse caso, é o melhor remédio, aí é a melhor forma de evitar que esse crime aconteça. Se é difícil colocar na cadeia uma pessoa que é presa em flagrante por qualquer delito que realize, é muito difícil também, ele até pode ficar, mas daqui a pouco sai. Para o estelionatário é mais complicado ainda dele ser preso, né? Tem uma coisa que, infelizmente, o senso comum teórico, as conversas, em outras palavras, as conversas de bar não permitem explorar, e que revolta, eu sei. Mas no Brasil, ninguém que é preso, mesmo que em flagrante, por um crime que tem a pena máxima lá do Código de 2 anos, vai para a cadeia. Sequer é feito flagrante, propriamente dito. E ninguém que é preso por um crime com pena máxima de até 4 anos permanece preso durante o processo como regra. Em outras palavras, uma pessoa foi presa por furto na rua, furtou uma casa sem arrombamento. Ela é levada para a delegacia, ela vai até ser presa em flagrante. Só que o juiz está praticamente impedido, salvo raras exceções, de mantê-la presa durante o curso do processo. E o processo é demorado. Então ela vai entrar na cadeia ou na delegacia um dia. Se o delegado não arbitrar a fiança e conceder a liberdade para ele, naquele mesmo dia, o juiz praticamente está obrigado a conceder isso no prazo de 48 horas. Então há uma limitação legal para manter as pessoas encarceradas. A regra no Brasil é que a pessoa só seja efetivamente presa após o término do processo.
É o que aconteceu com o Lula, não é? Então, aquele que hoje clama, e já informo, antes até mesmo de concluir o raciocínio, não defendo o Lula, não defendo o Aécio, não defendo o Temer, não é nada disso. Estou dando uma explicação jurídica. Aqueles que defendem o Lula e que acham que foi injusta a prisão dele nesse momento, a discussão maior, que foi até o STF, era exatamente essa, em que momento o Lula poderia ser preso, né? Se era antes de acabar todos os recursos ou depois. Para quem defende o Lula, para quem defende que ele só pode ser preso ou só poderia ser preso depois do término de todos os recursos, lembre-se que a pessoa que furtou uma bicicleta também só vai poder ser preso, se seguirmos o mesmo raciocínio, após os julgamentos, talvez pelo STF também. A gente tem que usar o raciocínio para os dois casos, e a regra é essa no Brasil: a prisão somente após o trânsito em julgado, somente após o término de todos os recursos. Pena de até 4 anos não enseja como regra prisão preventiva, ou seja, aquela durante o curso do processo. Crime de estelionato, aí voltando ao tema principal, a pena máxima é de 5 anos, e, portanto, é possível a prisão e talvez uma prisão preventiva. Entretanto, a gente não pode se esquecer que é muito difícil uma pessoa ser condenada à pena máxima no Brasil. Quando eu falo que a pena de estelionato é de 5 anos, eu estou falando a pena máxima, mas a pena mínima é de 1 ano. Logo, se essa pessoa for efetivamente condenada e presa, e provavelmente é o que vai acontecer na maioria das vezes, for condenada à pena mínima, ela não vai ficar presa nem 1 ano. Então, o crime de estelionato é algo que, infelizmente, não recebe a resposta da sociedade, ou melhor, do direito que a sociedade espera. Existe a possibilidade, doutor, de mudanças? Eu sou um pouco contra um incremento de pena como solução para a criminalidade. Sim. Eu sou um pouco contra o aumento de pena para resolver questões que são muito mais complexas do que uma simples resposta do direito penal. Então, eu acredito que deveria haver não somente o aumento de pena em alguns crimes específicos, mas também uma reestruturação do sistema de persecução penal como um todo. Não acho que o aumento de pena é uma solução. Agora, ontem mesmo passou a viger uma lei que aumenta o crime, a pena do crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor, não é? A pessoa que está dirigindo o veículo embriagada e mata alguém no trânsito vai receber uma pena maior agora, a partir de ontem isso passou a viger. Assim como também a pessoa que está embriagada dirigindo seu veículo e atropela alguém, por exemplo, e causa lesões graves ou gravíssimas. Eu desafio aqui, faço uma aposta, vamos daqui 1 ano conversar de novo, ou daqui 6 meses conversar de novo, eu garanto que em nada o índice de acidentes com morte ou dessa espécie de crime vai ser reduzida. Em nada. Eu tenho plena convicção disso, porque já existem inúmeros outros exemplos de que a pena em nada resolveu e diminuiu a criminalidade. Até o autor não vai ficar preso também, como dizem agora, que não é inafiançável no caso de um homicídio, não é? Ele também duvido que fique preso, porque aqui no Brasil a gente tem essa concepção, infelizmente, de que não se cumpre o que se diz, né? Essa questão do inafiançável, eu percebo que ela serve mais para que a população ache que está sendo feita justiça ou vingança do que uma possibilidade de manter alguém preso realmente. Porque nenhum crime, ou melhor, a regra no Brasil é que todos os crimes sejam afiançáveis. Só existem 6 crimes inafiançáveis no Brasil. O que acontece é que o delegado de polícia na delegacia só pode arbitrar fiança nos casos em que a pena máxima é de até 4 anos. Depois disso, penas acima de 4 anos, só o juiz. E quando o juiz pode? Sempre, como regra, com exceção dos 6 crimes que eu citei. Então, certamente, essa pessoa vai conseguir uma fiança, se for o caso, mas não na delegacia. Só vai demorar 1 dia ou 2 dias a mais, essa que é a verdade. Dentre esses assuntos que a gente está falando, e especificamente na questão do estelionato também, mas ampliando um pouco mais o leque da questão de segurança, essas ações imediatas, vamos pegar um exemplo do Rio de Janeiro, né, de colocar uma força nacional, de dizer que vão colocar mais 1 bilhão, que não é o necessário justamente, e que nós não vamos resolver de imediato. Nós temos
que ter uma outra visão disso, até mesmo na mudança das leis, para que um dia possa amenizar. O que o senhor pensa sobre isso? Eu percebo que isso serve, e agora fazendo uma crítica, apesar de não estar lá e não conhecer a fundo o tema, mas ouso aí fazer uma crítica, eu percebo que isso pode ser uma campanha ou uma forma de angariar votos, porque ninguém em sã consciência vai poder acreditar que alguma solução pode haver em aumentar o número de pessoas com armas, e aí eu digo exército, dentro do Rio de Janeiro. É só pensar da seguinte maneira, uma favela, uma comunidade do Rio de Janeiro que tenha 100 mil habitantes, ela estava totalmente aquém da sociedade, do Rio de Janeiro. Ela era gerida não pelo prefeito, não pelo governo, mas sim por condições próprias ali. Então, não tinha escola dentro da comunidade. A gente está falando de 100 mil habitantes, uma cidade maior do que... uma comunidade maior do que algumas cidades de Santa Catarina. A gente está falando de saneamento básico, a gente está pensando ali em transporte público, a gente está pensando em gás, internet, enfim, toda a infraestrutura do estado não chegava a essa população de 100 mil habitantes. Isso era feito ali pelos traficantes, pelas milícias, enfim, de forma própria. Imaginem que agora o exército chega, entra nessa comunidade, retira os traficantes, e aí eu pergunto, um estado que já está quebrado, como o Rio de Janeiro, que não tinha como gerir, como dar condições financeiras para a população que tinha, agora ele vai ter mais 100 mil pessoas para administrar. Será que vai ser a solução? Ou será que a polícia ali vai, em algum momento, se sentir tão pressionada, porque falta absolutamente tudo, só não violência, que isso vai acabar não dando certo, né? Então, o problema é muito maior do que um problema de polícia, o problema é muito maior do que aumentar pena, a solução depende de algo que não é da noite para o dia, a solução depende de educação, o que parece um baita de um clichê e uma utopia, mas é verdade, passa por educação, passa por criação de condições que gerem perspectiva para os jovens, e aí eu estou falando em todos os níveis. Não há vento a favor para barco sem rumo. Então, se um jovem de uma favela não olha para o seu futuro e não vê uma possibilidade de ser alguém, certamente ele vai estar muito mais facilmente corrompível pelo crime, né? Não adianta pensar que a polícia vai ser a solução. Infelizmente, os fatores são muito mais complexos e a solução, portanto, muito mais difícil. Nessa mesma linha de raciocínio, como é que o senhor vê Balneário Camboriú? Nessa mesma linha de raciocínio de educação, de infraestrutura, Balneário Camboriú, como é que o senhor vê como polícia, como delegado regional? Eu vim de São Paulo, né? Morei até os 33 anos em São Paulo, e lá fui policial durante 10 anos, de regiões violentas, inclusive. Trabalhei no Capão Redondo, que faz divisa com o Jardim Ângela, que há alguns anos atrás, uns 20 anos atrás talvez, foi considerado um dos locais mais violentos do mundo. Então, a realidade que eu tenho como parâmetro de vida é outra. Para mim, Balneário Camboriú é o paraíso. Realmente tem condições para que haja uma boa qualidade de vida, existem boas escolas, existe áreas de lazer, existe uma polícia militar, uma guarda municipal, uma polícia civil atuantes, e que, como em qualquer lugar, já que a gente está longe de viver aí Passárgada ou então uma sociedade perfeita, tem seus problemas. Faz parte da sociedade ter problemas. Achar que o crime é algo que um dia vai acabar é uma ilusão. O crime não é um resquício de uma sociedade anacrônica, de algo do passado, e que com a evolução ele vai terminar. Não, sempre houve crime e provavelmente sempre vai haver crime. E Balneário Camboriú, utilizando isso como raciocínio, como esteira aí do pensamento, é um lugar que sem dúvida nenhuma é privilegiado ainda. Eu tenho receio, confesso, receio pelos morros, pelas invasões, e aí não estou criminalizando essas pessoas, pelo contrário, a Polícia Civil fez uma investigação grande em algumas invasões aqui. O que a gente percebeu é que muitos que estão ali são vítimas também, né? São trabalhadores que estão buscando uma oportunidade.
mas confesso que tenho um pouco de medo do crescimento desordenado. Tenho medo que se torne um Rio de Janeiro em alguns anos, não é? Mas, por enquanto, a população aqui é privilegiada, sem dúvida nenhuma. A gente tem índices baixíssimos de violência, nós temos de homicídio, principalmente, que é o parâmetro utilizado aí no mundo inteiro, e temos muito conforto. Eu vejo com bons olhos, sim. Delegacia Regional, já está em novo prédio, a gente não teve a oportunidade de conversar, né, desta mudança que aconteceu aqui em Balneário Camboriú e que também polemizou no início, né? Não sei se agora como é que está, mas a questão do espaço de vagas para estacionamento, de funcionários que estariam utilizando o estacionamento, não deixando vagas aos usuários, os cidadãos. Como é que está a nova delegacia? Eu vi a delegacia, eu achei fantástica a estrutura que o senhor me mostrou lá, tudo que ainda falta, obviamente, terminar alguns pontos, realmente achei muito bom. Mas qual é a sua opinião em relação a isso? O senhor é suspeito? É, claro, o senhor que comandou tudo isso, mas vamos ser realistas para Balneário Camboriú, como é que ficou? Eu acho que foi uma evolução muito grande, né? A gente tem que pensar sempre nos limites e possibilidades. A gente não pode ficar idealizando um modelo ou um mundo ideal, porque vai gerar frustrações. Eu tinha aquelas condições para atuar e dentro das condições que eu tinha foi feito o melhor, isso eu posso garantir. Eu estou muito feliz com o resultado. Eu acho que a delegacia está propiciando um melhor atendimento. A prova disso é que houve um aumento de procura. Hoje nós temos a média aí de 900 pessoas sendo atendidas por dia. Isso não era feito na outra regional. Provavelmente porque as pessoas não se sentiam confortáveis a ponto de se deslocar até aquele endereço. Então, esse aumento já é prova de que está atendendo à expectativa da população. O local tem uma disposição interna que favorece a rapidez e, portanto, hoje um licenciamento de veículo é feito em 5 minutos, contados no relógio, chegou ali, apresentou, vai estar uma multidão, né? Você deve ter visto, a hora que entrou ali é uma multidão. E aí parece que vai demorar 2 horas, mas entrega os documentos, 5 minutos, o licenciamento do veículo está pronto. Então, realmente eu acho que houve uma evolução grande se comparado onde estávamos antes. O estacionamento não vejo como um problema só na delegacia regional, porque é um problema, realmente, não vou omitir, mas em Balneário Camboriú inteiro, não vejo onde tenha lugar para parar aqui, e fico pensando que se eu tivesse como atender todo mundo que frequenta a regional e mais os 60 ou mais funcionários, servidores que eu tenho atuando ali, eu teria que ter no mínimo 1.000 vagas. 1.000 vagas é mais do que a Avan, que vai ser instalada ali na frente, que vai ter 350. Mas acredito piamente que em breve isso será solucionado com algumas medidas pontuais, como, por exemplo, a licitação do estacionamento que hoje atende a regional, que tem 50 vagas e que após terceirizado vai ter um manobrista e que, apesar de terem que pagar para entrar no estacionamento, vai propiciar maior conforto e vai evitar qualquer tipo de desgaste com acidente ou esse tipo de coisa. Acredito também que, como tudo não se resolve no estalar de dedos, do dia para a noite, ali também vai acontecer uma transformação no entorno da regional, que vai fazer com que as pessoas consigam ali dispor de todos os serviços que envolvem a delegacia regional, como despachante, como fábrica de placas e estacionamento. Eu acredito, a gente está ali só um mês. Eu acredito que em breve, aí, talvez em 6 meses, 1 ano, haja uma prestação de serviço ao entorno que vai tornar o ambiente mais confortável. Na verdade, eu não tenho dúvida disso, porque o mercado acabou brigando, né? Mas foi uma luta, essa mudança, uma luta que eu vejo hoje como vitoriosa. Eu fico muito orgulhoso dali e percebo que se não fosse ali, talvez não seria em lugar nenhum. Perfeito. Dr. Davi Queiroz de Souza, delegado regional, Balneário Camboriú e região toda, atingindo outros municípios. Queremos agradecer, de minha parte pelo menos, não sei se o Caleb tem algum outro questionamento. É isso, não, muito bem informado, né? O questionamento grande que se tinha em relação à delegacia era justamente estacionamento, mas realmente nossa região tem um déficit de estacionamento, também pela grande frota flutuante que nós temos aqui na cidade de Balneário Camboriú e toda a região. Muito obrigado, doutor, prazer em recebê-lo mais uma vez aqui no Bote a Boca no Trombone. Obrigado, a satisfação é toda minha e à disposição lá na delegacia sempre.